Bem-vindos ao Fiapo de Manga. Hoje vamos falar sobre budismo, uma religião fascinante que nos ensina sobre paciência, sabedoria e impermanência. E, ironicamente, todo dia é uma oportunidade para aprender sobre paciência, não é mesmo? O que aconteceu é que eu perdi o arquivo anterior da gravação e eu tinha trazido aqui um convidado para falar sobre o assunto. Mas não se preocupem, porque estamos aqui novamente e comigo está ele, o monge Rondaku, que gentilmente concordou em repetir a entrevista. Boa tarde, monge. Olá, Salô. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes do Fiapos de Manga. Poxa, é um prazer estar aqui de novo. Embora você tenha ouvido Pela a primeira segunda vez. entrevista, mas já valeu a pena para a gente ensaiar para essa daqui, né? Os assuntos que a gente vai É, fazer aqui hoje. É um prazer falar com vocês, estou à disposição de vocês. aqui é boa tarde, aí também é boa tarde ou já é boa noite? Aqui já estamos na transição. Aqui na Espanha são 6 da tarde, ainda é considerado tarde. Até 7 da noite a gente ainda fala boa tarde. Depois das 7 da noite é que a gente começa a dar boa noite. Então, é uma coisa engraçada. Então, muita gente fala assim: ah, a gente se vê hoje à tarde. Aí você está esperando que alguém vai marcar às 2 da tarde. Tá, então às 7, às 19 horas. Aí você fala assim, mas 19 não é tarde. Mas começando aqui, eu vou apresentar uma pequena biografia bem resumida do monge. Ele é o monge Hondaku, que tem 54 anos, e é um monge budista com uma extensa jornada dentro do estudo e da prática dessa tradição espiritual. Ele estuda a filosofia budista desde os 15 anos, quando ele começou a se interessar pelo Zen budismo, e ele foi ordenado monge em 2013. Ele ajudou também a construir o portal budista Dharmanet, né? Ele foi professor também de budismo no Templo Zolai da Escola Shan. Também fez artigos para a revista Tricycle, que é uma revista de Nova York. E o monge Hondaku é do Yogacara, que é uma filosofia da tradição budista que se dedica ao estudo da consciência, percepção e cognição através de práticas meditativas. Bom, não dá para resumir em poucas linhas, né, o que é um monge em 40 anos, mas é uma história de muito, muito Comecei faz tempo, né? tempo, na época que a gente não tinha nem internet, a gente tinha que se basear em livros e poucos livros disponíveis aqui no Brasil, aí no Brasil, né? Não tinha muita coisa disponível, então até templos não tinha muita coisa disponível. Tanto que atualmente você mencionou que eu me ordenei há 13 anos, o que é verdade, mas eu me ordenei pela Escola da Terra Pura. Mas eu me desliguei no início desse ano da Escola da Terra Pura e atualmente a minha condição é de postulante a monge na comunidade da ICEM. Então eu vou renovar meus votos em breve. Eu estou como postulante a monge na comunidade da ICEM, que é creio, não erro em dizer que é a maior comunidade budista hoje no Brasil, né, onde nós temos aí vários centros de meditação e também vários monges. Estou muito feliz de estar fazendo parte desse grupo agora. É aqui ou aí na Espanha? A comunidade das 100. Então, a nossa sede é no Brasil, né, em Florianópolis, no Daicendi, mas agora eu estou aqui na Espanha coordenando as atividades na Europa. Então, nós temos praticantes aqui em Portugal, aqui na Espanha, na Alemanha, na França, na Dinamarca. Então, nós estamos congregando esses praticantes agora por aqui. Monge, Hondaku significa compromisso verdadeiro, que é dado o nome a um monge, né, unicamente. Você teve esse nome já desde quando você foi ordenado monge ou foi durante o seu processo até lá? Na verdade, todo mundo que oficialmente se torna budista recebe um nome budista, né? Como se entrasse para a nossa irmandade, como se todos nos tornássemos irmãos. Então, nós recebemos um nome quando entramos para esta nova família. Então, esse meu nome já era um nome leigo, que eu recebi a mesma tradução, mas com uma pronúncia diferente no Zulai, que era Banjo, que quer dizer a mesma coisa, compromisso verdadeiro. E quando eu fui para o Terra Pura, eu pedi para manter o nome, só convertendo ele em japonês. Mas algumas tradições você vai adicionando nomes conforme você vai caminhando, né? Então, às vezes você tem por exemplo, tem uma escola, a escola Jodoshu, por exemplo, você pode ter dezenas de nomes, porque conforme você vai caminhando ou vai recebendo algum reconhecimento, se adiciona um nome seu. Mas geralmente a gente é conhecido por um ou dois nomes que a gente recebe quando é leigo e depois alguma adição que recebe quando se torna monge.
Na escola na qual eu me ordenei, isso não é comum, então você mantém o nome. Mas no Zen é comum você ter a adição de um segundo nome quando você é ordenado monge. Quando a gente ainda fala sobre leigo, vamos falar sobre outros nomes de monges e de budistas que normalmente as pessoas acham já que é o nome próprio da pessoa. Por exemplo, Dalai Lama. Não é Dalai Lama, Dalai Lama. Não, O Dalai nome Lama é um dele. título, né? Dalai Lama é um Aham. título, o nome dele é Tenzin Gyatso, mas é um título que é dado ao líder das escolas tibetanas, né? Então, não é o nome da pessoa também. Monge, você pode explicar a diferença de Siddhartha Gautama para Shakyamuni Buda? Bom, é a mesma pessoa, mas aí nós Uhum. estamos falando entre a diferença de um nome e de um epíteto que ele recebe, né? Então, Siddhartha Gautama é o nome de batismo, assim, vamos dizer, né? Não tinha batismo naquela época, mas é o nome de registro do príncipe, filho do rei Suddhodana e da rainha Maia, que um dia se ilumina, e aí ele passa a ser chamado de Shakyamuni. Shakyamuni quer dizer, Muni quer dizer sábio, Shakya era o nome da tribo, do país aonde ele nasceu, então ele era referido pelas outras pessoas como o sábio dos Shakyas. Porque ele mesmo, quando a partir da hora que ele se ilumina, ele para de se identificar com qualquer nome, né? E ele passa sempre a se referir a si próprio na terceira pessoa, e ele usava a palavra Tathagata, né? Tathagata é mais ou menos, é uma tradução difícil, mas é mais ou menos, diz mais ou menos aquele que é. Então ele nunca ele deixou de usar o pronome eu, e ele sempre se referia a si próprio na terceira pessoa, como sempre, como se falasse de alguém nominado Tathagata. Mas o Buda teve vários epítetos, né? Ele era chamado como o grande leão do Dharma, o grande sábio, o sábio dos Shakyas. Então você vê ali, né, você vê nas escrituras ele sendo aclamado de maneiras diferentes. E o que define uma religião? Porque, para surpresa de algumas pessoas, o budismo é uma religião não teísta, né? Bom, isso é verdade. Isso é verdade, né? Isso é verdade. Para você ter uma religião, você não é obrigado a ter um demiurgo, né? Um ser criador e regulador das atividades humanas, né? Essa definição, essa necessidade de um criador, essa necessidade de uma entidade supramundana, é um conceito mais aristotélico de religião, mas ele não é abrangente. Hoje em dia não é mais um conceito aceito, né? Eh, um dos conceitos mais aceitos é o de Macróbio, por exemplo, que foi um filósofo também no início do primeiro milênio, e ele designava de que a palavra religião, ela não vem de religare, não é uma questão de religação entre o mundano, o profano e o divino. Na verdade, etimologicamente, você não sai de religar e chega em religião, mas você sai de religios, de relógio, para chegar em religião. Ou seja, aquilo que é uma tradição, aquilo que é praticado constantemente, né? Então, praticado de forma religiosamente. Então, isso vem mais do ponto de vista de religios do que de religar. Então, essa coisa de religar é uma forçada, é uma forçada desnecessária. Mas o budismo, ele é uma religião, sim, porque ele é uma filosofia na prática. E ele tem um sistema filosófico por trás. Aliás, ele tem praticamente 3 ou 4 sistemas filosóficos por trás. Um deles você menciona quando me apresenta, que é o Yogacara, um objeto do meu estudo nos últimos anos. Mas você tem o Madhyamika, você tem o Abhidharma, então o Avatamsaka, que são variações filosóficas que você tem. Então, as escolas budistas são escolas religiosas com embasamento filosófico. O que nós temos, infelizmente, é um conhecimento raso da população em geral, que fica achando que filosofia é fazer o bem, né? Ah, não, para mim o budismo é mais uma filosofia de fazer o bem. Bom, mas qual é a religião que não prega fazer o bem? Todas as religiões pregam fazer o bem. E fazer o bem não é uma filosofia de vida. Fazer o bem é uma ação, é uma prática, né? E ela está presente em todas as religiões do mundo.
Então não dá para você associar o budismo exclusivamente a uma filosofia, porque existem vários sistemas filosóficos dentro do budismo, e outra, ele tem práticas rituais, objetos de adoração, e tudo isso são itens que caracterizam uma religião. E como que é, monge, contar para as pessoas que a religião budista é uma religião de ateus? Imagino que teve muita É surpresa, engraçado, né? né? Porque todo mundo acha o Dalai Lama Aham. fofinho, né? Todo mundo acha o Dalai Lama fofinho. Aí eu brinco assim, ó, você sabia que ele é ateu, ele não acredita em Imagina o Deus? choque, né? Porque o ateu tem um estereótipo do ateu, né? Sabe, Salu, o pior é que você não é você dizer para as pessoas de que não existe a figura de Deus no budismo. O pior é as pessoas tentarem enfiar a figura de Deus no budismo e não tem como encaixar. E eu vou te dar uma explicação muito simples para isso. O que que define o budismo? O que que define uma pessoa ser budista? São o que a gente chama dos quatro selos do Dharma. O primeiro selo do Dharma é de que o sofrimento existe e o sofrimento deve ser extinto. Dukkha, né? Ou seja, o sofrimento existe ou o desequilíbrio na vida existe. Então, esse é o primeiro selo do Dharma. O segundo selo do Dharma é Shunyata, de que todos os fenômenos são vazios, todos os fenômenos são interligados, interdependentes, nada nasce do acaso, né? Então sempre há uma origem, sempre há uma originação dependente, né? Sempre há uma causa e várias condições. O terceiro selo do Dharma é Anatman, perdão, Anatta, que é justamente a ausência de uma alma, uma ausência de uma identidade própria das pessoas. Ou seja, nós somos um agregado de coisas que nos tornam quem nós somos, mas nós, assim que esses agregados se dissolvem, você não é mais você, né? Você não tem mais não existe nada dentro de você que tatuado o seu nome dizendo que você é essa pessoa e você vai continuar sendo essa pessoa. Para entender melhor isso, a gente teria que entrar lá no sistema filosófico do védico, pré-budismo, mas um dia a gente fala sobre isso. E a quarto selo do Dharma é o Nirvana. E o Nirvana é quando você tem ausência de sofrimento e encontra a paz duradoura. Então, quando você olha esses quatro selos do Dharma e tenta encaixar uma figura demiúrgica nele, não encaixa, né? Porque a primeira coisa que você vai falar é o seguinte: então, se você vai analisar o segundo selo, que é a Shunyata, de que tudo tem uma origem, qual é a origem de Deus? Qual é a origem dessa pessoa? Quem criou ela? Né? O que que criou? Quais foram as causas e condições que criaram? E aí, quem acredita em Deus não permite essas questões, porque Deus é onipotente, onisciente e aí por diante. Então, se ele não é absoluto, ele não tem espaço dentro do budismo. É muito simples. Agora, tentar martelar, eu brinco, tentar marretar esse conceito em cima do budismo é um erro. É um erro doutrinário e filosófico. Não tem, simplesmente não tem. O budismo é uma religião individual, ela não é individualista, mas é uma religião individual, onde depende da sua própria prática e não depende de nenhum ser externo para te ajudar. Monge, por mais que seja meio óbvio a pergunta e também a resposta, né? Porque a gente já ouviu ela, mas é importante para a gente entender também uma outra relação, que é o budismo com o hinduísmo. Algumas pessoas ainda fazem uma analogia, uma falsa relação, né, dos deuses hindus com o budismo. Provavelmente, né, porque ela veio da Índia. Mas você pode explicar sobre a origem do budismo e como ele chegou em outros países como o Japão, a China e a Coreia? Com prazer, com prazer. Essa é uma confusão muito, muito comum e eu já vou te explicar por quê. Primeiro que a tríade védica, a tríade brahmânica, que é Brahma, Vishnu, e Shiva, ela não tem lugar no budismo, não são representados no budismo, e a gente não fala sobre eles, e o Buda era extremamente crítico a essa tríade. Ganesha tampouco tem lugar no budismo. O que você tem é algum sincretismo em alguns templos que termina tendo uma mistura entre o Vedanta e o Brahmanismo, o Vedanta e o budismo, mas as filosofias não se encaixam por esse selo do Dharma. Quando eu falo nesses quatro selos do Dharma, e você tenta pegar o Vedanta e encaixar dentro desses quatro selos do Dharma, ele também não encaixa. Por quê? A base do budismo é o Anatman. A base do Vedanta é o Atman, é o extremo oposto.
do budismo. É o extremo oposto, não encaixa. E o Buda sempre foi muito crítico a essa ideia de Atman, do Vedanta, né? Então, assim, para começar aí já não encaixa. Então não adianta querer marretar o budismo dentro do hinduísmo. Uma justificativa que erroneamente se usa, mas é que o Buda teve três mestres hindus, hindus não, né? Védicos, né? Três brahmanes originários quando ele foi para a floresta. Então, o que ele desenvolveu a partir do conceito do Vedanta. Não foi isso. Sim, ele teve contato com o Vedanta, porque ele nasceu dentro de uma organização védica, dentro de uma sociedade védica, e aquilo inundou a vida dele. Sim, ele foi ter com esses mestres nas florestas, e ele rompeu com tudo isso. Ele rompeu. Chegou um dia que ele falou: nada disso aqui me interessa mais, nada disso aqui faz sentido para mim. E ele desenvolveu uma coisa completamente oposta ao Vedanta, começando com a ideia de Anatman, né, de que não há uma alma, e que não há uma alma que se dissolve no Brahma, e o Nirvana é um conceito completamente diferente do conceito védico de Nirvana, o conceito de karma também é distinto, o conceito de karma budista não tem nada a ver com o conceito de karma do Vedântico ou Rita védico, né? Então, assim, como eu falo, o conhecimento é raso. Então, quando a gente quer afirmar alguma coisa, a gente precisa descer um pouco mais no conhecimento, estudar as origens védicas e entender como é que essas coisas se transformaram. Mas você não tem essa conexão direta. Mas ele veio da Índia. Tá bom, veio da Índia. Aí depois, com a morte do Buda, ele dá uma ordem, né, no seu leito de morte para que os monges se dissipassem, que os monges próximos a ele se dissipassem e levassem o Dharma aonde puderem, né? Então você tem ali o Dharma chegando no Sudeste Asiático, Sri Lanka, Tailândia, Birmânia. A Rota da Seda ajuda muito essa disseminação. Então a Rota da Seda, principalmente passando ali por Gandhara, fica, né? Porque ainda essa região existe, fica ali a noroeste da onde o Buda nasceu, a noroeste de Lumbini, fica a região de Gandhara no Afeganistão. Ali você tem uma convergência da Rota da Seda muito forte, trocas de informação entre os europeus e os asiáticos, né? Então ali nascem as primeiras oficinas de tradução bancadas pelo governo chinês, e o Afeganistão vira uma grande polo budista, e as principais traduções do sânscrito para o chinês ocorrem ali. E aí, então, o budismo sobe para a China, né? E depois da China, a Coreia, da Coreia para o Japão. E, naturalmente, ali da China para o Tibete também, mas, na verdade, levado por Padmasambhava, que era indiano, ele leva para o Tibete o budismo, e depois o budismo chega no Japão através da Coreia, né? Um imperador coreano leva os primeiros textos budistas para o Japão e dá de presente para o imperador, e ali nasce o interesse dele sobre isso. E aí você tem, então, do Japão, da China, do Tibete e do Sudeste Asiático, uma migração para dentro do Ocidente, através da Europa. É dito que o primeiro monge ocidental que se tem registro foi um alemão no final do século XIX, né? E chega ao Brasil com as comunidades japonesas, tendo o monge professor, doutor Ricardo Mário Gonçalves, como o primeiro brasileiro a se ordenar monge na história do Brasil, né? Então, e agora você tem aí uma tendência de retorno, né? De retorno às origens, porque no Brasil hoje você tem uma prática budista muito mais assídua, né, do que você tem nos países orientais, infelizmente. Uma outra confusão que é muito recorrente também é sobre a representação de Buda em imagens, né? Inclusive, muita gente acha que o monge Putai é um Buda. Mas provavelmente eles estão levando em consideração que é o Buda Shakyamuni, com esse monge Putai. Esse é mais um exemplo, Salu, é mais um exemplo do que a gente vê a crendice popular sobrepujando a história, né? Então, o Putai, o famoso Buda gordinho, né, que toda avó tem em casa, em cima de um pote de arroz com moeda virado para a porta, né? Ele não é Buda, ele é uma representação de um monge que existiu
que tinha aquelas características físicas, né? Mas no budismo chinês ele é usado como representação de Miroku Bosatsu, Miroku ou Maitreya, que seria o próximo Buda. Então, quando você vê essa representação dentro de um templo, ele está representando o próximo Buda. Mas acho que vale a pena a gente colocar aqui que não adianta você pôr ele em cima do arroz com moedinhas embaixo, tal, para te trazer dinheiro, porque isso, além de ofensivo para um budista, isso não vai te levar a lugar nenhum. Porque só tem duas maneiras de você conseguir dinheiro, né? Três: achando, trabalhando ou recebendo uma herança. Então, alguém fala, mas roubando, é assim, mas roubando traz sofrimento. Então, essa aí a gente descarta porque você pode perder. Então, a única maneira que a gente tem de ganhar dinheiro é achar, trabalhar ou ganhar uma herança. Então, não faz isso, não coloca os Budas dessa forma, não, porque é falta de respeito. Mas ainda sobre o budismo ser não teísta, muita gente também relaciona o Buda Hum. como um deus no budismo, Sim, né? se relaciona. E vou te dizer que até no Japão isso acontece. Principalmente nas escolas um pouco mais esotéricas, ou mesmo nas escolas terra pura, da onde eu vim, você tinha uma relação sobrenatural com o Buda, né? Então, assim, se você ainda vê muita gente antiga, né? Muita gente idosa pedindo coisas ao Buda, ou suplicando coisas ao Buda. Então você tem mesmo até mesmo dentro do budismo mais tradicional, como você tem um sincretismo muito forte, essa ideia. Mas não, o Buda foi um ser humano, o Buda foi um ser humano igual a nós, ele é um grande exemplo para nós, né? Mas ele não é um Deus, não é algo, ele não criou nada, ele não destruiu nada. Ele pode perguntar o que você quiser, pode pedir o que você quiser para ele, ele vai fazer. É, e então, assim, ele não regula a sua vida, ele não regula a vida de ninguém, ele não fica bravo, não fica feliz, você não precisa rezar para ele para nada, você não precisa deixar ele tranquilo. Então, assim, ele é um ser humano, ele é um grande exemplo que está ali, que surgiu, que renasceu aqui para nos trazer o Dharma e pronto. E é curioso, Saulo, que o budismo ele não depende da figura do Buda. Não é como o cristianismo, como o islamismo, que você depende da figura do profeta, ou você depende da figura de Jesus, ou você depende da figura de Maomé, né? A tua fé está baseada naqueles personagens, né? No budismo, não. Se você não tivesse o Buda, mas tivesse alguma maneira de entender o Dharma sem a figura do Buda, o Dharma é muito mais importante. Então, a sabedoria, o conhecimento ela é muito mais importante do que a figura do Buda. Mesmo porque existiram vários outros Budas e vão existir outros tantos, né? E a função dos Budas é nos trazer o Dharma. Então, o Dharma é importante. O Buda não é importante. Tanto que tem uma frase muito célebre de um monge Zen, que é mal interpretada, que ele fala para um aluno: se você encontrar o Buda, mate-o, né? Embora parece um negócio violento, levado ao pé da letra, ele simplesmente está dizendo exatamente numa frase o que eu acabei de dizer. O Buda, ele é importante como um exemplo, mas o mais importante ainda é a prática, é o Dharma. Aqui em São Paulo, a gente tem alguns templos que são considerados sempre budistas, né? Que é o Templo Zulai, ou de Shaolin, que fica em Cotia. E temos também templos como Kuan Yin, né? O Enkoji e o Templo de Sanling. E muita gente confunde achando que todos esses templos são budistas e sempre da mesma escola, né? Eu particularmente conheço todos, menos o Kuan Yin. O Kuan Yin, na verdade, ele é um templo taoísta, né? Ele não é um templo budista. Mas eu iniciei vamos dizer assim, a minha trajetória budista praticante no de Shaolin. Tenho ótimas lembranças dessa época. Fui aluno de Lama Tsering, tive a oportunidade de ouvir o grande Shagdu Rinpoche ao vivo várias vezes. Isso me deu uma base budista muito forte. Eu tenho uma conexão muito forte com o de Shaolin. É, uma época que a gente se reunia lá na Vila Olímpia, não tinha nem o Templo de Cotia, a gente estava recebendo a doação ainda do Templo de Cotia. Depois, por causa do Dharmanet, eu terminei conhecendo a Reverenda Sinceridade lá do Templo Zulai, ela me convida para dar aula de budismo teórico lá no Zulai em português, eu tive frequentando durante muito tempo lá, e depois eu fui para o Terra Pura e agora eu estou no Zen. Mas são escolas diferentes. E por que que existem escolas diferentes, né? Eu acho que essa é a grande pergunta, né? Olha, todas essas escolas, todos esses templos têm um único objetivo,
com seus praticantes, levar os seus praticantes à libertação, à iluminação, à libertação, escolha a palavra que você quiser. Esse é a grande. Se o budismo tem um objetivo, o objetivo é um só, é a iluminação do praticante. Ponto. O resto que vem é corolário, são efeitos secundários, né? Então, sim, todas as escolas budistas querem te levar para a iluminação. O método é que difere. O Buda deixou, simbolicamente falando, 84 mil discursos, aonde ele apresentava o Dharma de maneiras diferentes, com práticas diferentes, de acordo com o interlocutor dele. Então, as práticas budistas são diversas e cada um acha a sua. E cada uma dessas escolas está embasado numa prática diferente. Essa é a grande diferença. Então, na escola Zen, nós temos Shikantaza, que é a meditação sentada. No budismo Terra Pura, a gente tem a recitação do nome do Buda. No budismo Nichiren, você tem a recitação do Daimoku, e aí por diante. Uma é melhor que a outra? Não. Na verdade, não. Nenhuma é melhor que a outra. Nenhuma é mais original que a outra. Nenhuma é mais importante que a outra. O que existe são métodos diferentes para pessoas diferentes. O ser humano vê a realidade de maneiras distintas, ele percebe a realidade de maneiras distintas. E o Buda sabia disso. Nós somos seres duais e ele nos deixou à disposição vários métodos que estão traduzidos em escolas budistas, né? Para que a gente possa atingir a nossa iluminação. Bom, sobre essa meditação sentada que você mencionou, ela é a mesma para todas? É porque eu acho que ela tem um nome, chama seis, é Não, isso? na verdade, 6A é o nome da posição. Posição de 6A. A posição de 6A é quando você fica ajoelhado. Essa é a posição de 6A. Na verdade, o nome que se usa genericamente é Zazen, tá? Mas na escola Soto Zen-shu, na ordem Soto Zen-shu, fundada por Dogen Zenji, ele propõe uma maneira, um método chamado Shikantaza. Você tem vários métodos. Você tem, por exemplo, que até você chegar no Shikantaza. Shikantaza quer dizer apenas sentar. Então, é uma maneira de você meditar. Você tem, por exemplo, a Anapanasati, que é uma outra técnica, onde você conta a sua respiração. Você tem a técnica do bambu, você tem a chamata. Então, você tem várias técnicas meditativas que estão descritas num sutra, né? No Sutra Satipatthana, e ali é mais ou menos um manual de meditação. Só que Dogen traz da China esse método que ele chama de Shikantaza. Então você não precisa contar a respiração, você não precisa visualizar, prender a sua respiração, que é o método do bambu, você não precisa visualizar nada, você simplesmente senta e contemple os seus pensamentos passando sem se apegar aos seus pensamentos. Tem uma convergência interessante, monges, do budismo com o estoicismo e a terapia cognitivo-comportamental na psicologia, né? Que é a relação do controle, do controle do presente para evitar o sofrimento, principalmente quando ela fala mais sobre outro, né? E a gestão das emoções. A semelhança entre essas abordagens tem realmente uma abordagem proposital ou ela é só de princípios semelhantes mesmo? Olha, é muito curioso você ter trazido isso, porque o estoicismo, e eu tenho discutido muito isso com um aluno que é professor de filosofia, é muito similar, é muito parecido. Principalmente o sistema Yogacara, né? Quando a gente olha para o Yogacara e vê o estoicismo, e alguns textos dos estoicos, fica difícil você dizer que eles não tiveram algum contato com o budismo. Claro, não tenho nada que corrobore a minha frase aqui, é um sentimento, eu não tô chegando a essa conclusão baseada em absolutamente nenhum texto e nada acadêmico. Mas eu tenho textos aqui de Marco Aurélio, por exemplo, de que eu juro, você jura que é escrito por um mestre budista. Não tem como desvincular uma coisa da outra, né? Então é muito legal. Eu acho que ambas as visões, por exemplo, eles têm, tanto o budismo como o estoicismo, você tem uma ênfase muito grande na prática e na ética, né? Então o budismo ele tem uma ênfase na conduta ética, na meditação, na sabedoria, mas também o estoicismo tem uma prática forte, né? Ele estimula a prática das virtudes, da justiça, da moderação, da sabedoria também. Então aí você já vê uma ponte muito grande.
né? Outra coisa que é interessante de ponte entre os dois é como é que é vista a realidade, né? Então, no budismo você tem ali uma visão sobre o sofrimento, sobre a falta do dukkha, né? Sobre a falta de equilíbrio na vida, e os estoicos também veem dessa forma, dizendo que tudo que é alheio a eles, alheio às pessoas, né? Então está totalmente fora do nosso controle, que a gente só pode controlar o que está dentro de nós, né? Então, assim, tem várias. O desapego também é uma coisa que os estoicos terminam promovendo também, porque os estoicos tinham ali um desapego aos bens materiais e a todas as circunstâncias externas, né? Então, e também a interdependência, tanto os budistas como os estoicos sempre viram que tudo está interligado, né? Então, você tem os estoicos falavam de uma interconexão cósmica, né? Usava até um termo chamado simpatia universal, alguma coisa assim, que está muito relacionado com a interdependência no budismo, né? Então é muito interessante. Agora, TCC eu não posso te dar muito detalhe, porque realmente foge da minha área de conhecimento. É, eu não saberia te dizer aqui, mas o pouco que eu sei da conexão que você tem do TCC com mindfulness, né? Com a ideia de mindfulness, que é nada mais nada menos que o sati, que é, né, o que no sânscrito chama de sati, no japonês chama-se de nen, que é a atenção plena, né, que também está permeado aí o budismo fala, todas essas práticas meditativas estão baseadas na atenção plena. Monge, sobre a morte do Buda, após a morte do Shakyamuni, teve um representante dele no budismo? Olha, diferente do que aconteceu no catolicismo, onde Pedro é indicado como sucessor de Jesus para construir a igreja, você não tem isso diretamente no budismo. O que você tinha depois da morte do Buda, você tinha 500 monges próximos a ele que o seguiam, que terminam criando um ano depois da morte dele o primeiro concílio budista para organizar os ensinamentos que foram dados por ele, mas você não tem ali, não se elege um líder dentre eles, né? Então, assim, ele não teve um sucessor, justamente porque ele dá aquele comando para que os monges se dispersassem, né? Que fossem levar o Dharma para outros lugares. Então, você não tem um descendente, assim, primeiro que você não tem um descendente hereditário, que continuou, que nem o filho dele era um monge, o Rahula era um monge, mas não assume nenhuma posição após a morte dele. E aí os monges terminam aceitando e cada um vai peregrinar. E um fato curioso é que o próprio Buda morreu de intoxicação alimentar, né? Eu falo que ele morreu de diarreia, não tem nada mais humano. A gente estava discutindo se ele era um Isso. deus ou não, né? A gente não É. consegue imaginar um deus morrer de diarreia, né? Parece um negócio muito mundano, né? Então eu acho que essa é a maior prova da situação mundana e humana do Buda, ele morrer de congestão intestinal, né? E sofrendo dores incríveis. Tem um estudo interessante de um monge que é médico, eu não me lembro se ele é do Sri Lanka ou da Tailândia, mas eu tenho essa reportagem comigo aqui em algum lugar, e ele faz uma análise dos sutras, né, do Mahaparinirvana Sutra, onde descreve as dores e a situação física do Buda, e ele chega à conclusão de diagnóstico que ele teve uma gastroenterite muito forte, né? Então ele realmente morreu com dores muito fortes. Monge, agora é um assunto que vai talvez ser difícil para você, mas a gente vai falar um pouco sobre karma. Ele está conectado, né, sobre uma coisa muito presente no budismo que é sobre reencarnação. Tudo que a gente vive hoje é resultado de escolhas, né, que a gente fez em outras vidas, ou até do que a gente faz agora. E por mais que a gente não tenha consciência delas, né? Você pode explicar pra gente de maneira resumida o que é assim, o karma? Olha, Eu sei que é difícil. resumida vai ser duro para dar uma boa explicação sobre karma, porque só para você imaginar, o curso que eu dou no Daisen sobre isso, sobre karma, ele tem 4 meses de aula toda semana. Porque eu faço questão de explicar o karma do ponto de vista do Yogacara. Porque é importante a gente entender como é que ele se materializa, como é que ele é criado, porque ele é muito simplificado, né? Então as pessoas simplificam demais o conceito de karma. E o conceito de karma é extremamente profundo. Então, assim, vou tentar resumir aqui em 2 horas e meia. Não, brincadeira. Resumir alguns minutos aqui, mas basicamente karma quer dizer ação. Então a tradução para o termo karma é a tradução de ação. Ponto. Então o que isso quer dizer? Tudo que você faz
pensa ou fala, gera uma consequência. Mas essa consequência sempre gera essa consequência? Na verdade, não é que gera uma consequência. Gera uma sementinha, que a gente chama de bidya, né? Uma bidya kármica. Essa sementinha é plantada num lugar chamado Alaya Vijnana, que é a sua oitava consciência. Depois, se alguém quiser saber mais sobre isso, pode fazer meu curso no Daisen, é só entrar em contato comigo. Vai começar ano que vem uma nova turma. Aí a gente entra mais no detalhe de quais são essas oito consciências. Mas acredita em mim, a gente tem uma consciência chamada consciência armazenadora, chamada Alaya Vijnana, que é aonde toda vez que você fala, pensa ou executa algo, pumba, cai uma sementinha ali, cai um bidja. Aí, como uma semente mesmo, né, de planta, dadas causas e condições, ela pode germinar ou não. Então é a mesma coisa, às vezes você planta lá, você pega a sua floreira em casa, vou plantar flores. Você compra 10 sementes, duas germinam, oito não germinam. Então a semente não estava boa, ou o lado ali onde estavam essas sementes, a terra não estava boa, ou você não pôs adubo suficiente. Então, isso, o adubo, a terra, a floreira, são o que a gente chama, a água, o sol, é o que a gente chama de causas e condições. Então, algumas florescem, outras não florescem. Da mesma forma de uma planta, você tem, às vezes, você pega um saquinho de sementes e vem uma erva daninha junto. Então você planta as suas flores e planta uma erva daninha ali, que um dia pode nascer, e ela nasce e mata as plantas. Pronto. E caramba, aí você fala, mas de onde veio essa semente? Estava lá misturada. Ou seja, às vezes você planta um monte de coisas boas no seu alaia, mas planta uma ruim. E quando você planta essa ruim, que às vezes você não tem nem consciência disso, ela vai matar as outras, e é aquela hora que as coisas ruins te acontecem, né? Mas as coisas boas e coisas ruins também dependem do nosso julgamento. O que pode ser bom para mim pode ser ruim para você, e vice-versa. Então, o karma depende muito do julgamento. Por isso que karma é uma palavra neutra. Ele não é bom nem ruim, porque depende da interpretação daquele que está sofrendo, vamos assim dizer, essa consequência. Então, o que nós temos é o seguinte: numa visão mais lógica, se você coloca um monte de semente, milhares, bilhões de sementes de flores, mesmo que você plante umas 3 ou 4 sementes de erva daninha, essas bilhões de flores não vão ser mortas por essas ervas daninhas. Mas se você só planta erva daninha, mesmo que você plante 3 ou 4 flores, essas flores não têm chance nenhuma de sobreviver quando todas essas ervas daninhas brotarem. Então, isso é mais ou menos um resumo metafórico do karma. Plante sementes boas, você vai colher coisas boas. É uma lógica newtoniana, não tem jeito, tá? Então o karma é essa consequência toda de ações. Tudo que a gente faz gera karma. Mas a potência dessa bidya é direcionada por uma coisa chamada cetanha, que é a nossa volição, que é a nossa vontade de fazer algo. Uma coisa é você andar na rua e nem se dar conta de pisar numa formiga e matá-la. Você não tem cetanha aí. A outra é você olhar para aquela formiga e falar assim: eu odeio formigas, e pisar na formiga. Aí você tem cetanha. Então, o impacto kármico desta segunda ação é muito maior do que o impacto kármico da primeira ação, que é desprovida de cetanha. Então, a tua intenção em tudo que você faz é muito importante. Isso está um pouco relacionado com alguns budistas que seguem o vegetarianismo ou veganismo? Ou não Então, e necessariamente? aí nós vamos entrar numa outra discussão também de longo termo. O Buda nunca disse que as pessoas tinham que ser vegetarianas. O Buda não era vegetariano. Tanto que ele morreu porque ele comeu carne de porco. Agora, o que ele dizia é que nós não deveríamos matar para comer. Nós, individualmente, não deveríamos matar para comer se, se tivesse alguma outra alternativa. O que ele proibiu foi a carne de alguns animais, tigre, zebra, uns animais bastante exóticos, porque esses animais poderiam trazer doenças para quem o consumisse. Era muito comum se comer esse tipo de carne e se comia essas carnes sem qualquer preparação especial e tudo isso. Então ele estava ali protegendo o sanga disso. Mas ele dizia que os monges comiam aquilo que era dado a eles, né?
Mas nenhum monge matava para comer. E também não permitiam que fosse deliberadamente animais mortos exclusivamente para alimentá-los. Mas se você mencionou o Dalai Lama, por exemplo. Dalai Lama e o povo tibetano mora no platô tibetano. O platô tibetano é um platô de pedra. Praticamente não nasce nada ali. Então, se eles não comerem carne, fica muito difícil você sobreviver naquela região, né? Então, tudo depende de setanha, tudo depende da intenção, né? Isso é que vai nos guiar. Mas você ser budista, você não obrigatoriamente tem que ser vegetariano, tá? Monge, é muito denso, muito intenso e muito difícil compreender o karma. De fato, é um estudo de anos, eu imagino. Não dá para aprender em 10 minutos. Mas tem algum estudo, posso dizer assim, tá? Não quero parecer desrespeitosa, mas algum estudo desse estado de consciência, porque ele não precisa de uma deidade, né? Porque para Ah, você ter esse karma, né, do que eu fiz na vida passada, tá representado agora no momento presente. Mas ele não necessita de uma deidade que me castigue do você foi mas nem assim. precisa, nem Entende a minha precisa. pergunta? Sim, você nem precisa ter uma deidade para te castigar, porque você já se castiga. Então, assim, a consequência das suas ações já te castiga. Então é engraçado porque se eu tivesse que relacionar alguma coisa no budismo com um deus, com um demiurgo, eu relacionaria exatamente o karma. Porque o karma é que regula a nossa vida. Então, assim, se eu tenho que ser punido ou recompensado, é o meu karma que vai me punir ou recompensar. Então, isso já é um papel de um demiurgo, certo? E se eu tenho que criar algo, eu sempre crio a partir do meu karma. Então, eu sempre crio a partir das causas e condições que eu estou gerando depois que eu executo uma ação. Isso também seria um papel de um criador, né? Embora nada, não existe uma criação espontânea, mas se eu tivesse que fazer essa relação, eu relacionaria diretamente com a ideia da lei do karma, né? Claro, não faz sentido total, mas eu faria isso. Então, assim, você não precisa de ninguém te punindo, você se autopune normalmente, o seu karma já vai se incumbir de fazer com que essas ervas daninhas apareçam no momento correto que tem que aparecer, né? Agora, se você inunda a sua consciência, de maneira a não ter essas ervas daninhas, então provavelmente você nunca vai colher essas ervas daninhas, tá? Agora, estudos científicos sobre a consciência existem vários. Eu gostaria de destacar aqui o Instituto Mind and Life, cujo patrono é o Dalai Lama, e ele é composto por vários acadêmicos, na sua grande maioria budista. E o Instituto Mind and Life tem os principais estudiosos de Harvard, de Cornell, do MIT, trabalhando ali para desvendar a consciência humana através das práticas meditativas. Então, ali é muito comum, se você entrar no site do Instituto Mind and Life, você tem ali como é que estudos sobre como a meditação altera a plasticidade do cérebro, de como é que eles estão buscando essa consciência, essa oitava consciência, e aí por diante. Quer dizer, você tem ali paradoxos e paralelos com a psicologia sendo estudados. Então você tem hoje muito material acadêmico disponível que te está levando a gente a essas comprovações. Monge Hondaku, entre a morte e o renascimento, existe um estado de consciência que eu fui corrigida e agradeço, que a gente chama no budismo de bardo. Você pode explicar como isso funciona? Olha, o bardo é um estágio intermediário que você tem entre a sua morte e o seu próximo renascimento. É dito em alguns textos budistas que ele demora até 49 dias, né? Então, é um período no qual a sua consciência vaga por aí, né? E até que ela encontra um novo refúgio, um novo invólucro, que seria uma nova vida, né? Então, o livro tibetano dos mortos descreve com bastante detalhes, alguns assustadores, esse período, né? Mas é um período, justamente, é um período de transmigração, da sua consciência, que pode demorar algumas horas, alguns minutos, ou até 49 dias. Agora, se dura mesmo 49 dias ou não, também não sei te afirmar. Eu tenho que acreditar o que está na escritura, entendeu? E sobre casos de pessoas que têm memórias de vidas passadas, tem alguma relação com o estado de consciência no bardo? Na verdade, essas memórias de vidas passadas, elas estão mais relacionadas justamente com a Laya Vijnana, né? Com a nossa consciência armazenadora. Ali estão
tá gravado todas as nossas experiências, né? Então é muito, não é tão incomum assim você ter monges, por exemplo, que quando crianças têm recordações das suas vidas passadas, né? Eu comentei na nossa, na nossa entrevista perdida que eu cheguei a ouvir uma fita cassete, né? Depois dá um Google aí para entender o que que é uma fita cassete, de um monge, na verdade era uma criança, no Sudeste Asiático, não me lembro se era o Sri Lanka ou da Birmânia, na verdade eu estava na casa de um conhecido que seguia aí o budismo Theravada e ele teve acesso a a essa fita, uma cópia, e era uma criança recitando os sutras, o Metta Sutra, né? O Metta Sutra ele é recitado no budismo Theravada todas as manhãs, né? O Sutra da Compaixão. E ele estava recitando, dava para ouvir mesmo, que era uma criança muito pequena. E ele me falou que a criança ali tinha 3 ou 4 anos, praticamente estava começando a falar e lembrava e fazia essa recitação. Um dia esse menino saiu de casa, foram atrás dele, né, os pais, não sei se pai ou mãe, foi buscá-lo e perguntaram onde ele estava indo. Ele falou: Não, estou indo para casa. Ele falou: Não, mas a sua casa é lá onde você estava. Não, não, a minha casa é ali. E apontou para um templo que ficava no final da rua, né? E ele chega, ele vai até o templo e senta, né, na cerimônia, naquele dia, na cerimônia matinal, e senta e começa a recitar no lugar dele, onde ele costumava sentar, e ele recita o Metra Sutra e de cor tal. Diz que ele se tornou um monge, diz que ele não tem mais essas lembranças, ele não lembra mais, mas na época ele sabia o nome dos monges, ele sabia por que que ele tinha morrido, como que ele tinha morrido. Então, assim, não é uma coisa incomum. E também é uma coisa normal. Saber quem você foi na vida passada não te faz uma pessoa melhor. É, Acho que causa mais sofrimento, na Eu acho que a verdade, mente né? é sábia, eu acho que a Laia Viginana é sábia, né, de lacrar essas lembranças, porque fica todo mundo falando assim, eu queria tanto lembrar da minha vida passada. Puta, eu não quero lembrar da minha vida passada, das minhas vidas passadas. Eu não sei se eu, sei lá, se eu morri esfaqueado, se eu morri decapitado, se eu morri numa guerra, se eu vi um monte de gente morta numa guerra, se eu perdi os meus amores, pessoas que eu amava e eu perdi de uma forma trágica, ou eu deixei, ou com a minha morte eu fiz muita gente sofrer. Para que que eu quero reviver isso? Se já é duro você, por exemplo, perder alguém que você gosta nessa vida aqui, você já fica arrasado. Imagina você lembrar das 180 outras pessoas que você amava nas últimas 180 vidas e você recordar o sofrimento de perdê-las. É muito masoquismo, né? As pessoas quererem isso. Então é melhor que a gente não saiba, porque a gente só fica pensando nas coisas boas, né? Eu fui Cleópatra, né? Todo mundo foi Cleópatra ou Marco Antônio, né? Ninguém foi a mosca do cavalo, do cocheiro do Marco Antônio, né? E tem essa, a gente. Outras vidas a gente pode ter sido animais também, pode ter sido demônios, né? Com muito sofrimento, tudo. Vou lembrar que era uma gazela e fui comida por um leão no meio da estepe africana. Horrível, né? Horrível eu lembrar disso. O monge, a gente pensa muito, né, sobre a existência, né, quase que frequentemente. Eu até tinha mencionado anteriormente sobre Nietzsche, sobre um dos seus livros que é sobre a utilidade e a desvantagem da história para a vida, que ele basicamente fala que nós somos os únicos da espécie humana, aliás, viva, né, na Terra, os únicos como humanos que pensam sobre a existência e sobre o tempo, né, sobre passado, presente e futuro, e com muita frustração e questionamento. E que todos os outros animais vivem só o presente. Não tem uma fórmula mágica, né, para resolver tudo isso. Leva tempo, né, maturação. Muita gente acha que uma terapia vai resolver em algumas sessões também. Mas existe no budismo algo que ensina sobre lidar com o apego, porque eu acho que esse é um dos maiores motivos para sofrimento, né? Olha, eu acho que o apego é o principal motivo, sim, eu concordo com você. E o que a gente pode oferecer é justamente essas práticas, as práticas budistas que as escolas te oferecem, justamente para você entender tudo isso. Então, a prática de um Shikantaza, a prática de um Zazen, onde você investiga esses conceitos, mas você precisa de sabedoria também, né? Você precisa de prájna, né? Porque não adianta você ter só a prática sem a sabedoria, porque você não sabe o que que você está buscando. Então, você precisa entender primeiro o que você vai buscar e aí usar a prática para reforçar essa busca. Eu acho que terapia é sempre válido. Eu faço terapia há muitos anos ainda e faço terapia junguiana. E eu acho ótimo. Me ajuda muito, me ajuda a ordenar meus pensamentos. A meditação me ajuda muito a ordenar meus pensamentos e meu estudo me ajuda também a entender muita coisa. Agora, tudo isso
se você não tem vivência, fica muito difícil, porque você pode entender tudo isso, né? Tem uma outra situação de um monge Zen que ele manda, né, queimar todos os sutras, né? Justamente por isso. Quer dizer, você pode ler todos os sutras, você tem que ler os sutras, você tem que estudar, mas você só vai compreender vivendo. Você só vai compreender o budismo quando a vida te joga na cara um monte de situações, e aí sim você pode aplicar aquilo que você aprendeu, e aí você vai compreender. Eu digo para você porque eu tenho 54 anos, aí como você falou, 40 anos de estudo budista, mas eu acho que eu comecei a entender o budismo nos últimos quatro. Justamente por situações que ocorreram na minha vida em que eu pude realmente aplicar o budismo. Eu acho que se não fosse pelo budismo, não sei o que teria sido a minha vida, porque foram situações bastante complexas e foi o budismo que me ajudou, que me segurou. Mas aí eu pude compreender muita coisa, principalmente o conceito kármico, de karma, conceito de originação dependente, de karma, esses quatro seres do Dharma. Nos últimos 4 anos, eu vou dizer para você que foi onde eu tive minha maior compreensão, mas eu tive que ter uma vivência forte para isso. Tá? Então, assim, eu acho que é um conjunto legal de coisas. O budismo não é um sistema de cura, isso fica muito claro para todo mundo, para todos os ouvintes, não é um sistema de cura. Não é um lugar onde você vai vir para curar as suas coisas, porque às vezes você pode ver coisas piores ainda em você, porque o que a gente pode oferecer é um espelho para você. Então, assim, terapia é uma coisa que vale a pena também fazer em conjunto. Se você tem algum problema, se você tem algum desafio, não confie 100% no budismo, não faça isso, né? Procure ajuda médica, procure profissionais, não se baseie numa religião, que seja ela qual for, só para resolver os seus problemas. Monge, falando um pouco sobre o lado de fora da sua vida, né? Você vive atualmente financeiramente de alguma sanga, ou você tem uma vida financeira independente fora da sua vida como monge? Na verdade, eu faço parte de uma, vamos dizer assim, de uma nova conjectura, um novo contexto monástico, que eu acho que vai ser uma tendência, já é uma tendência muito forte no mundo, onde somos monges que temos uma vida laica, né, que nos sustenta. Ah, posso dizer que talvez até uns 20, 30 anos atrás, você tinha aí uma exclusividade total dos monges aos templos, só que isso gera um passivo econômico para o templo muito grande, né? Então você tem que se dedicar. E também isso era muito, essa dedicação total dentro do templo era uma demanda muito que você tinha das comunidades nipônicas e chinesas que precisavam do monge ali quando morria alguém, principalmente, tá disponível, tal, e sustentavam e ainda sustentam alguns templos. Mas essa é uma realidade econômica que já não se aplica mais no mundo moderno. Então, grande maioria dos monges ocidentais são monges que têm família, casados, que têm trabalho também e usam isso como seu sustento para poder executar as atividades monásticas, né? Você tem o nível de doação financeira para os templos hoje em dia, vindo de ocidentais, é muito pequena comparado aos asiáticos. Os ocidentais, principalmente os brasileiros, têm uma aversão muito grande em doar para templos. Eu acho que é uma herança das religiões mais originárias, né, da nossa terra aí, que nunca foram muito transparentes na divulgação dos seus resultados financeiros. Isso impacta demais o budismo, porque nós temos uma transparência muito forte financeira, mas não temos dinheiro entrando para dar essa transparência. Então, os monges hoje precisam sim se virar. A gente tem. Eu costumo brincar que se você quer ver um templo sério, é só procurar um templo que esteja no vermelho, porque esse é o templo mais sério que você tem, porque é muito simples você ter um templo com condições financeiras complicadas. Então, é bom que a gente esteja nessa situação, porque a gente pode reforçar as colunas, né, dos templos como monges, sem dar preocupação de que nós temos que ser sustentado pela ordem, né? Então, isso é uma nova tendência. Mas eu sou casado, embora os monges japoneses já possam casar desde o século XVII, XVIII, alguma coisa assim, né? Mas a maioria de nós temos família, né? Porque isso também é um Somos... estereótipo do monge, né? De sempre viver em clausura. E qual que é a É, diferença, de quando, fato, do quando monge em você mora, clausura? Então, quando você mora
dentro do monastério, é difícil você ser casado, porque você ter família, porque você teria que levar a família para dentro do monastério. E como eu disse, as situações econômicas hoje não são muito boas. Então, além de sustentar os monges, o monastério teria que sustentar as famílias dos monges, né? Então, não aplica muito. Então, hoje em dia, se você vai para o monastério, isso acontece muito na China, na China não, Taiwan, né? No Tibete também, no Sudeste Asiático. Então, assim, se você decide ser um monge tempo integral dentro de um templo, você não casa. Mas é mais por uma demanda econômica, socioeconômica, do que uma coisa assim, um celibato doutrinário, tá? Porque seria impossível. Imagina, você vai lá na Tailândia, tem 100 monges num templo, digamos que todos eles fossem casados, tivesse 2 filhos. De 100 virava 500 pessoas dentro de um templo, e você teria que ter ali alojamento para todo mundo, tal. É economicamente inviável um negócio desse, tá? Mas você tem, mesmo no budismo tibetano, você tem uma condição que, se você não está mais dentro do monastério, você tem a liberdade de casar e constituir família, né? Eu gosto de lembrar que Shagdu Rinpoche foi casado, tem filhos, né? E é um dos grandes expoentes no Ocidente do budismo tibetano. E profissionalmente é muito tranquilo de lidar com isso? Seus amigos de trabalho, eles colocam uma linha entre o Maurício, né? O monge É engraçado. Hondaco. É engraçado porque as pessoas, quando descobrem que eu sou monge, ficam bastante surpresas, né? Ficam bastante surpresas dentro do meu ambiente de trabalho, mas ao mesmo tempo vem me pedir orientações, né? Vem me pedir orientações. Eu tenho sorte, eu trabalho num time que nós somos em 5, e tem um outro budista, mas na verdade ele é do Sri Lanka, e ele é budista também. É muito legal porque a gente troca muitas ideias e a gente troca livros aqui. Até outro dia ele foi para o Sri Lanka, a mãe dele me mandou 2 livros de budismo lá do Sri Lanka de presente, foi super legal. Mas é a primeira vez que eu vivo isso, né? E eu acho que a chance era de estar aqui na Europa para viver isso, de ter um companheiro de trabalho que era budista. Mas ele não é monge, mas ele é budista. Mas o que acontece é isso, as pessoas ficam surpresas, né? E é bom, porque às vezes a gente tem essa conexão. Ontem, por exemplo, ontem eu estava aqui numa festinha da filha de um casal amigo meu brasileiro, tinha um outro casal brasileiro lá, e quando descobriu que eu era monge, pô, já fala, eu leio muito budismo, tal, onde é que é seu templo, como é que você pratica, quero praticar meditação com você, tal, então já tem mais um a bordo, né, que achou o budismo através disso. Então, assim, eu conto para as pessoas, porque eu acho que, às vezes, você tem isso, uma pessoa se interessa, e aí você fica sendo o portão do Dharma dessa pessoa. E é muito mais curioso ainda, monge, quando a gente descobre seus gostos pessoais, né? Você gosta de ciclismo, acho que artes marciais também, e também de rock. É, O que é muito surpresa, rock and porque roll, eu às claro. vezes falo que eu sou adepta do budismo e as pessoas falam, mas peraí, você tem tatuagem? Vai no show do Iron Também Maiden tem. e, sei lá, gosta de videogame, é budista, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas as pessoas ainda têm esse estereótipo do budista e também do monge, né? Tem, Como você. na verdade, eu acho que o monge ele tem que estar inserido na sociedade, né? Se a gente quer ajudar as pessoas, a gente precisa entender as pessoas. E por que não? Eu gosto de rock, sim, gosto de rock pesado, gosto de rock, gosto de punk rock. Tenho tatuagem, tenho um monte de tatuagem, adoro tatuagem. Sou ciclista, meu esporte é ciclismo de estrada, que eu ando bastante de bicicleta. Já fui de artes marciais, já lutei jiu-jitsu, kendo, iaido, judô, quer dizer, sempre fui de artes marciais também, gosto bastante. Eu acho que tem muitas, muitas conexões, mas eu acho que a gente precisa ser o que a gente é, né? Eu acho que não podemos ter máscaras, nem fantasias, nem tentando ser o que nós não somos. E o que a gente escuta de música não define nosso caráter, né? As tatuagens que a gente tem não definem nosso caráter. São as nossas atitudes que definem nosso caráter. Então, é isso que vale. Quais são as minhas atitudes em relação às pessoas, em relação à sociedade? É isso que precisa ser avaliado, né? Não o que a gente gosta, como a gente se veste, quem a gente ama. Não, isso aí não define a gente. O que define a gente realmente são as nossas atitudes. Nem mesmo acreditar em Deus ou não nos define. Define se alguém é bom caráter ou mau caráter, né? Isso é totalmente irrelevante. É que Ah, mas infelizmente tem aquele estereótipo, né, do ateu, do agnóstico, do roqueiro, né, metaleiro, inclusive do budista, né, que budista não se estressa, é sempre zen, da paz, tá tudo bem, né? isso E
É um negócio muito complicado, porque como é que pode estar tudo bem conosco se a gente reconhece o sofrimento humano, né? Uhum. Então, isso não nos impede de sofrer, ao contrário, eu acho que o budista ele flerta com o sofrimento muito mais que qualquer outro, né? Mas porque a preocupação dele é eliminar o sofrimento, ao contrário de algumas outras religiões que te incentiva a sofrer como uma maneira de expiar os seus pecados ou expiar as suas culpas através do sofrimento, até o sofrimento físico auto-infligido. O budismo é totalmente ao contrário. É como é que a gente elimina? Só que isso traz angústia também, né? Traz às vezes uma sensação de impotência. Puxa, como é que eu elimino o sentimento de alguém? Como é que eu contribuo para a eliminação do sofrimento nesse mundo que a gente vive? Então, assim, a gente se sente muito responsável, né? É uma responsabilidade muito grande, porque é uma dos seres do Dharma, né? Evitar o sofrimento, acabar com o sofrimento. Como é que a gente faz isso? É um grande desafio, né? Mas talvez essa conversa aqui nossa, por exemplo, seja uma maneira de diminuir o sofrimento de alguém que nos ouça de alguma forma, que toque essa pessoa de alguma maneira, né? Então, assim, sempre são oportunidades, é o que eu chamo os portões do Dharma. Os portões do Dharma se manifestam de maneiras muito peculiares na vida da É uma gente. pena que a gente perdeu nossa última gravação, né? Porque eu tinha até mencionado na sua entrevista no Sputnik com o Pompeu do Corsos. A gente tinha falado sobre as bandas de que a gente acha que o outro não conhecia. A gente acabou falando, nossa, sério que você conhece? Foi muito legal. Eu adorei o nosso último papo em relação às músicas que a gente tava falando da Alien É, Sex Find. Pois você sabe que hoje, e você sabe que hoje eu saí de carro, eu lembrei da nossa conversa, fui ouvindo Ali, comecei, eu estava ouvindo Ali, depois pus Jess Soul para ouvir também. Pô, coloquei Sister of Mercy, coloquei Sisterhood, eu comecei a fazer um remember ali, umas playlists que eu tinha ali, por causa dessas lembranças de ontem aí que a gente É, teve eu vi da Van nossa Halen gravação também, porque você tinha perdida. me dito que Mas gostava muito. Aí eu até tava falando com meu namorado, eu falei, cara, é muito louco porque a gente gostava. Quando ele falou pro Pompeu do Alien Sex Find, ele ficou meio tipo, ah, é, tá, ok. Mas eu falei, nossa, ele conhece Alien Sex Find, é muito bom. Isso é muito antigo, né? Assim como a gente tinha falado aquele esqueminha da fita, né? De colocar adesivo pra gravar. Nas rádios antigas que a gente esperava, né? Pra sair a Pois é. música, pra gravar exatamente o timing que a gente queria. Correndo. Saía correndo, eu via, olha, a próxima música é tal, saía correndo onde você estava, peraí que eu preciso colocar. Eu me lembro, você falando isso, eu me lembro que aí eu com, sei lá, 16, 17 anos, junto com os amigos que eu tinha, que a gente ouvia todas essas coisas malucas aí, a gente passava os sábados, eu tinha um amigo que tinha um mixer de 6 canais, e cada um levava o seu toca-fitas, e aí, tipo, aparecia um disco assim do nada, legal. Aí eu falava, pô, precisamos gravar. Aí a gente juntava todo mundo, gravava o disco e devolvia depois para nas lojas, nos sebos e tal. E a gente alugava, gravava 6 fitas, um para cada um, depois devolvia os discos, né? E aí que a gente começou a ouvir Toy Dolls, Alien, putz, aí na época Anthrax e umas coisas. Tinha Sister of Mercy, Christian Death também, Ghost. né? Coisas assim, os Stratovarius, né? Que a Stratovarius, você gente comentou de mencionou, que é muito Stratovarius, cara. antigo. Puxa, É. Stratovarius. É que eu tinha falado do É Monsters, verdade, você né? falou que você ia Que eu lá vou no Monsters e todo o setlist é no muito show. bom. E aí, eu lembro também que eu tinha uns amigos que tinham uma condição financeira um pouco melhor, então eles tinham toca-disco, né? Então, quando eles compravam um CD novo da banda, tinha um encarte, a gente ia pra ouvir o encarte. A gente olhava folha por folha, lia letra por letra. Hoje em dia a gente perdeu um pouco, Ah, perdeu, infelizmente, né, disso, perdeu. né? Hoje em dia. Depois que eu fui, esse ano eu fui no show do AC/DC, fui no show do The Cult, aliás, foi o melhor show, acho que um dos melhores shows que eu fui na minha vida, do The Cult, e fui no show do Metallica, fui no show do Kraftwerk também. Infelizmente, a sensação que eu tenho é que o rock vai morrer, porque não tem gente que vai repor esse tipo de som, que esse som que esse pessoal antigo fazia. Não tem mais banda que faz isso. Eu comentei com O você do posicionamento Måneskin. político também, né? É Eu comentei do Måneskin, que eu acho que faz um ótimo trabalho, o Royal Blood faz um bom trabalho, o Blue Sansara faz um trabalho legal, mas assim, são bandas. O Måneskin é conhecido, mas são bandas muito undergrounds e falta isso, né? Falta esse posicionamento político, social que essas bandas todas tinham no passado e que discutiam assuntos polêmicos, né? Não, agora a gente quer vender disco, vender reprodução no Spotify, né? E não está muito preocupado com a mensagem, nem com a qualidade da Uhum, música. exatamente. Tão Principalmente, né? A pouco. qualidade, porque isso tá É, faltando muito.
Isso tá faltando Poxa, muito. eu fui ouvir o The Cult ao vivo, pô, parecia que os caras estavam tocando há 20 anos atrás, sabe? Pô, cara, tava demais, demais, demais. Então você fica olhando e fala assim, que banda toca que nem o AC/DC, né? Que banda toca que nem o Metallica, ao vivo, daquele jeito. Você fala, pô, você fica impressionadíssimo, Isso é uma né? coisa do desapego Tudo que eu bem, as preciso lidar bandas. muito, porque eu sempre fico comparando muito. Ai, mas nunca mais eu vou ter isso. Daqui 15 anos, como é que vai estar isso, sabe? Porque muita banda antiga do É, que a gente ouvia na adolescência tá morrendo, né? Morrendo não só com os integrantes, mas o som tá se perdendo mesmo, né? A gente não vê mais pessoas não se perde. interessadas. É muito difícil você ver alguém com camiseta de banda no metrô. É mais Iron Maiden, que é mais genérico, né? Ramones, vende na C&A. Mas não tem mais aquela vontade, né, de conhecer a música de verdade, ouvir, né, os riffs, falar, olha que solo bom. A gente perdeu muito disso, né? E é uma pena. Principalmente É uma pena de Principalmente os verdade. solos, né? Pô, eu tentei tocar guitarra um tempo na minha vida, na minha adolescência, e solos de guitarra é uma coisa. Jimmy Page, toda vez que eu via Jimmy Page solando as músicas do Led Zeppelin, nossa, eu ficava de joelho, assim, babando no que o cara fazia, tal. Pô, é, Monge, é olha, demais. muito obrigada mais uma vez. Eu não vou retirar nenhuma palavra do que eu disse na outra finalização, mas é muito bom te conhecer, saber que você é um monge tão dedicado à sua vida monástica, mas mesmo assim você consegue assim ter a sua essência, manter o que você é. E muito obrigada por ter tido essa paciência de regravar o que a gente já falou. A gente falou muita coisa diferente e que bom, porque eu particularmente aprendi muito hoje, mais ainda do que eu já tinha aprendido. Mas muito obrigada, de verdade, pela sua atenção, pela sua Salu, eu cordialidade que também. agradeço do fundo do coração a oportunidade. Estou à tua disposição, à disposição dos seus ouvintes, para o que vocês precisarem. Se quiser fazer outro papo aqui sobre outros assuntos relacionados, estou à sua disposição. Quem quiser me seguir aí na rede social, porque eu uso mais Instagram do que qualquer outra coisa, é só me procurar lá no Maurício Rondaco. E estou à disposição. Eu demoro um pouco para responder DMs, mas eu respondo. Porque eu já estou meio de saco cheio de mídia social, mas eu respondo, eu prometo que eu respondo. Então pode me chamar lá. Se alguém quiser praticar meditação com a gente tem uma extensa o cronograma de aulas e sessões de meditação online, não só aqui na Europa, mas aí no Brasil também. Também quem quiser pode entrar em contato comigo aí, e quem quiser começar a entrar na prática ou fazer nossos cursos, só entra em contato. Então, Salu, muito obrigado. Monge, você quer deixar algum link de plataforma também para o Ah, no seu curso? Instagram eu tô Maurício traço baixo Hondaku, Hondaku. Dali eu acho que é mais fácil para tudo. O Facebook eu tenho também, mesma grafia, Maurício underscore Hondaku, também quem quiser me chamar por ali, tá ótimo. Eu uso mais Instagram, o Facebook eu uso muito lá para o pessoal do Daisen, para a gente controlar os perfis do Daisen, mas eu interajo mais ali no Instagram. Pode me chamar, tá bom? Tá bom, Monge, muito obrigada e espero que até a próxima. Até a próxima, em breve. Tchau, tchau.